pessoal, eu sou a Ellen Milan, trabalho aqui na SAP e hoje eu estou aqui com a Luciane Starnini, ela é especialista em soluções digitais para RH na SAP SuccessFactors. E eu gostaria de começar aqui com uma pergunta para você, Lu. Pensando nesse cenário que nós estamos vivendo agora, a crise acelerou essa onda de inovação. Então, com as mudanças que nós estamos vivendo desde o início da pandemia, houve um aceleramento no processo de inovação e o mundo mudou, não é novidade para ninguém, né? Então, sobre o ponto de vista do RH, o que mudou, Lu? Bom, Ellen, que legal estar aqui novamente com vocês, né? Agradeço aí a oportunidade, né? Quando você fala, olha, o mundo mudou, sim, mudou e mudou muito, né? Na verdade, a gente já vinha, né, de um processo de transformação que foi bastante acelerado. Então, quando a gente fala de RH dentro de todo esse processo, a gente fala de um RH que veio aí acompanhando todo um processo de desconstrução e de disrupção de um negócio causado aí pelos tempos pandêmicos. Então, o que aconteceu, né? Por experiência nossa, clientes que a gente viu que já estavam mais avançados aí digitalmente, conseguiram exatamente fazer uma leitura desse momento novo de uma forma muito mais rápida, né? Então, assim, óbvio que a tecnologia, ela deu um suporte e está dando suporte, ela é também protagonista em todo esse processo de mudança que a gente vem sofrendo, e outros que já estavam, né, caminhando, né, estavam dando passinhos aí no processo digital, demoraram um pouco mais para fazer essa adaptação. Quando você fala desse processo de transformação, você fala de um processo de transformação que foi alavancado pela transformação do próprio negócio. Então, assim, né, os negócios tiveram que se adaptar, né, e muitos aí, né, não conseguiram se adaptar e ficaram no meio do caminho, né? Então, consequentemente, quando você fala de todo esse processo de adaptação, que é do processo de adaptação do negócio, é o processo de adaptação do próprio consumidor, a gente está falando do processo de adaptação do próprio funcionário também. E aí o RH, né, entrou como um grande protagonista aí, no sentido de auxiliar, né, todo esse processo, né, de transformação. Agora a gente já está num outro momento, né? A gente já está aí há algum tempo já lidando com a pandemia e agora a gente está quebrando a cabeça aqui de como é que a gente vai fazer esse final e pós-pandemia, né? Então, assim, alguns dizem que não vai terminar, que vai ser cíclico. Então, assim, você vai tratar aí a Covid como você trata a gripe, o sarampo, a varíola, né? E outros, né, dizem que não, que a gente vai conseguir realmente controlar. De verdade, a gente não sabe. O que a gente sabe é que transformações profundas aí no modelo de trabalho aconteceram e a gente vai ter que, a partir de agora, também, né, lidar com essas situações de uma forma diferente. E aí eu entendo que, junto com o protagonismo do RH, a gente tem aí um protagonismo tecnológico muito forte. Concordo com você, Lu. Ainda mais quando você comenta sobre essa questão das mudanças, né? Então, a mudança do comportamento do consumidor, a mudança do negócio e, consequentemente, essa mudança do comportamento do colaborador, que busca por soluções mais dinâmicas, uma experiência mais integrada, né, Lu? Inclusive, tem uma pesquisa do IDC que mostra que ainda há uma complexidade muito grande na experiência dos gestores e colaboradores. Então, quanto maior a organização, mais aplicações e sistemas, né, a força de trabalho precisa lidar. Então, uma empresa que tem cerca de 1.000 a 5.000 funcionários, ela tem em média aí de 3 a 4 aplicações que ela utiliza. E uma empresa com mais de 10.000 colaboradores, tem em média aí 20 aplicações diferentes, e isso torna uma experiência muito fragmentada. Então, com esse olhar para a tecnologia, como nós podemos suportar essas mudanças, diminuindo um pouco dessa complexidade, Lu? Essa complexidade, ela vem, né, de um processo de adaptação. Então, hoje o que a gente vê é que a liderança, ela está se adaptando, né, e consequentemente ela está passando isso para o próprio colaborador e está treinando o colaborador a se adaptar a todas essas ferramentas, né? O que as pessoas querem? Elas querem trazer para o ambiente de trabalho o mesmo nível de experiência que elas têm, né, como consumidoras, como, né? Então, assim, a gente está aqui dentro de casa, a gente está comprando muito rapidamente, a gente está pagando muito rapidamente, a gente está aprendendo muito rapidamente, trocando experiência com pessoas do mundo inteiro também, com uma agilidade, né,
sem fim. E elas querem que isso também reflita no ambiente de trabalho delas. Então, assim, quando tem muita senha, tem muita troca de tela, quando você tem aí ambientes que não são fáceis de você utilizar, a tendência é da não utilização, ou a tendência é o efeito colateral, né? De você utilizar outros processos, utilizar outras coisas, porque aquilo é difícil para você. É verdade, Lu. E isso só mostra que o futuro do trabalho já chegou, né? E chegou antes do previsto. Então, home office, trabalho híbrido, uma liderança mais virtual e digital, como você comentou, novas posições de trabalho. Então, olhando para tudo isso, como a gente pode ver que o RH pode se adaptar a esses novos formatos? Ou, mais do que se adaptar, buscar a sua própria identidade? Porque muitas vezes nós esperamos as tendências serem ditadas para nós seguirmos, mas isso pode, de alguma forma, prejudicar a sua identidade com o negócio. Então, como que o RH pode fazer isso de uma forma mais personalizada e sem perder a sua identidade? Quando a gente se vê frente a alguma dificuldade, a gente sempre tenta, né, buscar no nosso portfólio aí, né, de conhecimento, respostas, né, para o que está se apresentando. Nem sempre isso funciona, né? Então, assim, é aquela velha máxima, né, de assim, problemas novos, a gente tem que ter respostas novas, né? Não adianta a gente querer resolver com respostas antigas, porque de verdade não vai acontecer, né? Ou então você vai ter parte do processo resolvido, né? Então, assim, quando você traz para o RH, a gente fala que é assim, é o RH à sombra, né? O RH que ele procura, né, dentro das tendências, né, dentro do que está acontecendo, adequar isso para o modelo de negócio dele. E a gente sabe que isso também nem sempre funciona, porque você tem que buscar a sua própria identidade, você tem, né, características do teu consumidor ou do teu produto, você tem características do teu negócio que são muito particulares e, consequentemente, as pessoas vão ter que responder a essas particularidades. Então, assim, você tentar adequar, né, ferramentas de outras empresas, de outros, né, não funciona. Você ter aí suportado pela tecnologia processos consistentes e processos que consigam fazer com simplicidade. Eu acho que é importante também a gente falar da simplicidade dentro da RH, processos simples que sejam de fácil atuação, de fácil conhecimento, né, tanto para o teu colaborador, porque quando a gente fala também de mudança do trabalho, a gente está falando de uma mudança geral, né? A gente está falando de muito freelance, a gente está falando de muito empreendedorismo, a gente está falando de pessoas que vão entrar e sair da tua empresa e que você vai ter que ter informação delas e que você vai ter que se comunicar com elas de uma forma rápida, né, e de uma forma muito precisa. Então, assim, toda essa transformação do trabalho, o que ela veio mostrar para a gente? Ela veio mostrar que a gente tem que estar preparado. É a gente lançar, né, uma visão nova frente às ferramentas que existem, e hoje a gente tem ferramentas, né, bastante interessantes, né, aos nossos processos, né, e à nossa execução também. Né? Outro dia eu estava lendo um autor que ele diz assim, que a inovação ela está na execução. Então, assim, se a gente não consegue executar adequadamente, não existe inovação. Você não conseguiu, né, concretizar essa inovação. Então, o futuro do trabalho ele está exatamente aí, em você conseguir levar as pessoas, né, para que elas tenham espaço para inovar, elas tenham espaço para executar corretamente, né, e tenham espaços também para errar e acertar, né? Porque é errando e acertando que você vai corrigindo a rota e você vai fazendo a coisa acontecer. E, de novo, eu não conheço nenhuma outra ferramenta melhor do que a tecnologia para ajudar a gente nisso. Perfeito, Lu, muito bem colocado, é isso mesmo. Inovação com tecnologia, novas experiências e uma excelente execução. Bom, caminhamos aqui para o final, então agora nós convidamos vocês para dar continuidade nesta conversa. Teremos a sessão Meet the Expert e esperamos vocês.